Neste vídeo, nós vamos falar sobre um regulador DC-DC fantástico. Vocês sabem, e quem acompanha o canal, que eu gosto muito de trabalhar com fontes, reguladores de tensão, criar fontes de bancada próprias. E essa aqui parece ser uma solução que vale a pena investir. Eu mesmo estou pensando em substituir a que eu criei por uma com este chip aqui. E nós estamos falando do XL4016. O XL4016 ficou muito conhecido nessas pequenos reguladores DC-DC que a gente encontra aí no mercado chinês ou no mercado brasileiro mesmo, importado da China. Eu mesmo tenho alguns desses aqui comprados, mas é muito mais legal quando é feito por nós mesmos. Então vamos dar uma olhada nesse regulador. Eu estou aqui com o datasheet aberto e nós não vamos precisar nem desenhar o circuito de tão simples que ele é. E nós vamos ver isso. Ele promete uma eficiência de até 96% e até 12 amperes de saída, sem precisar nenhum esforço. É claro que isso não é tão simples e não é tão estável sempre 12 amperes. A gente vai entender também um pouquinho mais. Então ele trabalha no conceito de um PWM, o que garante essa eficiência. Aqui está o desenho do componente. Então nós temos um 220, um encapsulamento estilo 220, com 5 pinos, sendo que o primeiro pino é o ground e o quinto pino é a entrada de energia. Então se nós olharmos, eu posso entrar uma entrada de energia de até 36 volts, mas ele fala que suporta até 40 volts de entrada. O VC é só um pino de bypass interno. Nesses casos, desses circuitos típicos, nós simplesmente vamos ligar ele com um VIN, com um capacitor de 1 microfarad. Depois eu tenho a saída. Então, num lado eu tenho o GND, no segundo lado eu tenho a entrada e no centro eu tenho a saída. A saída também é a parte metálica do componente. E por último, talvez o pino mais interessante é o feedback. É o que vai definir a tensão de saída. Sim, ele é um componente que permite eu regular a tensão de saída. Ele não tem uma saída fixa, ele tem uma saída variável. Descendo um pouquinho mais, aqui eu tenho o desenho do componente internamente. E aí eu tenho uma aplicação típica, que é a que nós vamos usar. Essa aqui com uma saída de 5 volts, permitindo até 12 amperes de saída. Se a entrada for de 20 a 36 volts, nós vamos fazer um teste com 24 volts de entrada. Vejam como é simples. Então eu tenho uma entrada de energia, mais e menos, DC. Eu já estou falando de uma entrada de energia DC aqui, então se eu tiver com um transformador eu vou fazer a retificação e a filtragem. Aí eu passo por uma nova filtragem do próprio componente que ele exige. Então antes dele eu preciso ter os capacitores de entrada. Ele pede um de 470 microfarads por 50 volts. Lembrando que 50 volts ele está pedindo porque ele pode ter uma entrada de até 40. Então considerando uma margem de erro ele coloca 50 volts. Se eu vou fazer uma entrada de 24 volts, poderia ter aqui um capacitor, por exemplo, de 35 volts. Ah, mas eu só tenho um de 100 volts, de 400 volts, não tem problema. Sendo a mais, não vai ter problema. Logo em seguida, um capacitor cerâmico 105, 1 microfarad. Ele usa bastante capacitores 105, então tem 1, 2, 3 capacitores 105, capacitores cerâmicos, então para reduzir aqui na alta frequência. E ali, como a gente viu nos pinos, eu tenho uma conexão VIN e VC, apenas também com capacitor de 1 microfarad. Está pronta a entrada de energia. Vejam como é muito simples esse componente. Ligo o GND aqui no negativo, no terra, e tenho a saída. Na saída, sim, eu tenho uma pequena complexidade. Eu preciso de um indutor que suporte 12 amperes. Ou a corrente que eu vou usar. Então, se eu vou usar essa minha fonte no máximo 5 amperes, eu preciso de um indutor que suporte 5 amperes. A maioria dos indutores que eu tenho aqui comprados são de 3 amperes e acaba me limitando. Mas nós vamos dar um jeito nisso. 47 microhertz. Depois eu tenho um diodo, aí eu preciso de um diodo com potência, um Schottky com potência. Ele está sugerindo o MBR 2045. Se eu não for usar 12 amperes, eu posso usar um 1545 ou algo similar. Logo em seguida, eu tenho novamente um 105 e novamente um capacitor de 1000 microfarads, mais ou menos o inverso do que eu tenho aqui. Então, primeiro o cerâmico, logo em seguida o eletrolítico. E por último, e não menos importante, talvez o mais importante, eu tenho o feedback. E o que eu teria aqui no feedback? No feedback eu tenho o divisor de tensão que vai definir qual a tensão de saída. Então ele monitora a saída, veja aqui em cima, ele monitora a tensão de saída, faz esse divisor de tensão e manda o feedback. Através desse divisor de tensão ele vai definir a tensão de saída e a fórmula está aqui em cima. Então
eu vou definir a tensão que eu quero de saída baseado nesse divisor de tensão, em que eu tenho ele acoplado também um capacitor, que inclusive eu não coloquei lá na protoboard, mas que vocês podem colocar. Então aqui eu tenho 1,25 vezes 1 mais R2 dividido por R1. Essa entrada de feedback, ela vai de menos 0,1 até 7 volts, que é o que vai permitir que eu faça esse ajuste na saída. Então, montando esse circuito, eu vou ter uma saída de 5 volts. Se eu alterar o divisor de tensão, eu posso ter a saída que eu quiser. Então, aqui eu tenho mais alguns detalhes. A menos 0,3 até 7 volts, né? Feedback. Aqui ele fala também, né? Entrada até 40 volts. Lembra que eu comentei para vocês? Sempre é importante dar uma olhada no datasheet. Aqui eu tenho aqui o mesmo desenho. Aqui eu tenho um desenho, se eu quiser a saída de 12 volts. Então, tem uma entrada, sei lá, de 24 volts, quero saída de 12, então qual o divisor de tensão que eu vou usar? E aqui vai ficar para um próximo vídeo. Como eu posso ligar e desligar ele através de um sinal. Mas isso aqui nós vamos fazer uma mudança no circuito que vai ficar fantástico no futuro. E está pronto o nosso datasheet. Vamos lá para a mesa, montar o circuito e ver se ele funciona tão bem quanto promete. E esse circuito ficaria excelente numa PCB profissional. E para fazer uma PCB profissional, nada melhor do que a JLC PCB, uma das maiores fabricantes de PCBs do mundo. E para quem quer fazer pouca quantidade, como por exemplo 5 peças, vocês podem fazer por $2, ou seja, algo um pouco mais de R$11. Basta entrar na opção de $2 e vocês terão o lugar onde subir o arquivo. Selecionar as opções, ele já vem previamente selecionado tudo baseado no arquivo que vocês mesmos enviarem. Podem alterar alguma, colocar no carrinho e enviar. Por apenas $2 vocês recebem uma PCB profissional em casa. Experimentem a JLC PCB no seu próximo projeto. Então aqui nós temos o circuito montado para 5 volts. Nós vamos usar uma entrada 24 volts para poder fazer os testes. O que nós temos aqui um pouco de diferente? Primeiro, eu não tinha todos os componentes. Isso é uma coisa legal, né? Porque às vezes a gente não tem, então a gente tem que improvisar com outros. O que eu estou usando aqui? A minha caixinha de sucatas, onde eu tenho diversos componentes que eu retirei de fontes ATX estragadas, danificadas, e eu tenho os equipamentos, os componentes que eu testei e funcionam, estão aqui. Então eu estou usando o que dele? Por exemplo, o indutor. Eu tenho um indutor de 47 microhenries, mas não de 8 amperes. Então eu estou usando esse de uma fonte, eu fiz a medição, e eu tenho aqui 52 microhenries. Por que não usar este daqui mais grosso e melhor? Ele tem outras saídas, inclusive outra de 52 que eu posso usar em paralelo para poder ter a corrente necessária. E isso me atenderia perfeitamente numa fonte definitiva. Outra coisa que eu não tinha era o MBR 1545. E aí eu estou usando, achei um 2045 também na fonte de sucata de fonte ATX. Mas para protoboard eu estou usando um Moore. É o ideal? Não. O ideal é o MBR. Como o Moore trabalha só com 2 pinos, é um Moore para 8 amperes, é um 860, então eu estou usando ele só para facilitar a montagem. Mas numa fonte definitiva usaria esse da fonte ATX aqui também. Os de 1 microfarad, os capacitores de 1 microfarad, que ele exige 3 capacitores, o ideal que sejam capacitores cerâmicos. Eu também não tinha, usei poliéster de 1 microfarad perfeitamente. Mais uma mudança no circuito, também não tinha o 3.3, usei por 3.9. Então veja que eu fiz diversas mudanças aqui no circuito e não tem problema, vai funcionar. Não vai ser tão perfeito? Claro que o ideal é sempre seguir aquilo que o engenheiro projetou, mas nem sempre a gente consegue aqui como robista ter isso. Então nós vamos o mais próximo possível e funcionando bem. Se eu for montar uma placa definitiva, aí sim eu posso buscar os componentes perfeitos. Mas vamos ao que interessa. Vou ligar a fonte e vou ligar o multímetro. Vejam que nós estamos sem carga. Então o que nós vamos reparar é que ela sempre vai demorar para baixar a tensão. Vou ligar a entrada 24 volts e vamos testar a saída. 4.4 volts. Mesmo sendo uma fonte chaveada, esse componente precisa estar no dissipador. Tá? Ele realmente não está, mas precisa estar. Então tá lá, 4.4. Por que 4.4? Porque, como eu disse, teria que ser um 3.3 aqui e eu estou usando 3.9. Isso faz toda a diferença no divisor de tensão, que é o feedback
para cima do regulador XL4016. Legal, então funciona bem, funciona rápido e é uma fonte muito confiável e ela é muito utilizada no mercado nessas fontes portáteis. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês. Eu estou com 4, eu desligando, vejam que ela demora para derrubar, ó, continua com 4, porque eu tenho um capacitor de 1000 na saída. Então, se não tiver carga, ele acaba demorando um pouco para derrubar, o que não é muito incomum nas fontes. Muita gente pode usar um resistor para poder resolver isso. E se eu quero mudar essa tensão, eu não quero mais 5 volts, eu quero 12 volts. Então eu vou trocar esse de 10 por um de 13 e esse de 3.3 por um de 1.5, mais ou menos isso. E aí eu vou ter os 12 volts de feedback, eu vou ter uma saída de 12 volts. Mas normalmente não é isso que a gente quer numa fonte pancada, eu não quero uma tensão constante, eu quero uma tensão variável. O que eu faço se eu quero uma tensão variável? A gente já viu isso em outros projetos. Eu tenho um divisor de tensão. Se eu tenho um divisor de tensão, a referência é o resultado dessa tensão referência, né? Desse divisor de tensão. Se eu, ao invés de eu ter uma tensão fixa aqui, eu tiver uma tensão variável nesse divisor de referência, eu vou ter uma fonte variável, que é o que nós vamos construir agora. Então o que eu vou fazer vai ser bem simples. Eu vou substituir este resistor de 10K por um potenciômetro de 10K. E esse resistor de baixo eu vou trocar para um resistor bem menor. Vou pegar um de 270, que vai me dar mais ou menos o necessário para o 1,25 volts, que é a referência dele mesmo. Então vou ligar aqui só a saída para poder botar o potenciômetro mais para cá. Vou colocar aqui no negativo o outro resistor. E o meu feedback vai ser o meio desse potenciômetro, vai ser a parte ajustável dele. Agora, vamos testar a saída e ver como funciona. Então vou entrar com os 24 volts. E ele está marcando 1.25, ou seja, eu estou com ele potenciômetro virado ao mínimo. Deixa eu prender isso aqui. E agora eu vou girar o potenciômetro. Então, ele vai subir na tensão que eu necessito. volts até os 24 volts. Exatamente 24,04 e a fonte está com 24,03. Pequena diferençazinha. E aí eu tenho uma fonte regulável chaveada que é bem mais eficiente do que uma fonte linear. E eu consigo ter dissipadores menores para suportar cargas maiores. E essa regulador, ele vai até 8 amperes. Na verdade, existem circuitos que prometem ir a 12 com ele. Mas com segurança 8 amperes. Não esquenta nada porque eu não tenho carga. Vamos regular ele aqui para 12 volts. E vamos colocar uma carga nele. Bom, lembre-se, eu estou usando uma protoboard com fios finos, olha a grossura desses fios, então eu não posso botar uma carga pesada nela. Tá? Mas como eu disse, esse é um componente que suporta tranquilamente 8 amperes. Olha lá, 12 volts, uma pequena queda, e está aí a lâmpada ligada, consumindo aí algo em torno de 300 mA. É uma lâmpada que vai dar 6 watts. Mais. Então acho que essa aqui é uma fonte que vale a pena ser construída. Botar numa placa e usar como fonte definitiva. Lembrando, ela é uma fonte que tem ruído, porque é uma fonte que vai oscilar um pouco. Mas é uma fonte interessante, um DC-DC interessante, né? Ligando ele num segundo, onde eu baixo aí uma tensão de entrada de até 36 volts. Na verdade ela suporta uma tensão de entrada de até 40 volts, com uma saída de 36. Então dá para fazer fontes grandes, né, com até 8 amperes, então eu estou falando aí do volume grande de energia que permite ser construído com esse tipo de componente aqui, mais do que outros. Vale muito a pena. Para quem ficou até agora olhando o vídeo, vou dar 2 dicas que eu não vou responder nos comentários, eu vou falar agora. Primeiro, mas para regular corrente. Bom, essa fonte aqui,
e eu falo sempre fonte, né, mas o que eu estou me referindo sempre é a um conversor DC-DC, um step down DC-DC, não uma fonte, um step down DC-DC. Eu posso usar perfeitamente o regulador de corrente que nós já ensinamos no canal. Então, basta agregar a essa saída aqui o regulador de corrente, que inclusive é muito similar aos que vêm nessas fontes prontas. A segunda pergunta que eu sei que virá é: e para eu colocar o voltímetro amperímetro? Também vou deixar os links aqui em cima agora, como usar o voltímetro amperímetro. Ele funciona perfeitamente nesse circuito aqui, nesta saída aqui, e fica bem legal. Bom, pessoal, esse é um super projeto, acho que vale a pena. Era isso e valeu!